Então, gente, ainda falando de tensão, em que nós definimos anteriormente que tensão é dado força sobre área e a medida em Pascal. Dessa forma, a gente entendeu que essa tensão ela é um esforço interno. No material, para que o material resista a um determinado carregamento externo. Essa tensão ela acontece na tração e compressão. E quando ela acontece na tração e na compressão, e ela age na linha longitudinal, né? Porque você tem o esforço externo dado nessa direção, a gente compreende então que essa tensão pode ser chamada de tensão normal. Então, a tensão dada por força sobre área, cuja unidade é Pascal, ela é um esforço interno que acontece na tração e na compressão, e ela é chamada de tensão normal. O símbolo é dado por essa letra grega chamada sigma. É importante vocês entenderem que cada tensão tem um determinado símbolo. É importante também dizer que a tensão normal é o sigma, mas quando a gente for ver tensão de cisalhamento, e a gente vai perceber que ela ganha uma outra letra. E aí já não é mais chamada de tensão normal, e a gente vai ver com um pouco de mais cuidado. O importante é que a gente entende também que se eu for fazer um ensaio de tração, esse ensaio vai me caracterizar um gráfico, tensão, deformação, onde a gente viu que no início dessa relação é dada por uma região elástica, e essa região é chamada inclusive região onde prevalece as leis de Hooke, e a gente vai já ver quais são essas correlações que são prevalecidas nessa região. E tem toda uma outra região aqui que compromete o material, é onde o material escoa e eventualmente o material rompe. Isso aqui a gente viu que é para os materiais dúteis. E os materiais frágeis, você tem um estágio que leva rapidamente à ruptura. A gente viu que os materiais dúteis pode ser um aço, pode ser um cobre, um alumínio, e um material frágil é aquele material que não avisa que vai romper, extremamente traiçoeiro, como por exemplo o vidro, o giz, o concreto. Não é à toa que em casa se quebra muito copo de vidro. Mas enfim, o importante é a gente entender que essa região é uma região que os engenheiros têm que trabalhar. É a região onde o material está preservado, o material aqui não existe risco de ter um problema estrutural. Em compensação, nas regiões mais perigosas, onde passa já está próximo do escoamento e está perto da ruptura, esse material está com a sua estrutura comprometida. Óbvio, você não vai dimensionar o material pensando nessa fase, vai pensar nessa. E o que prevalece nessas fases elásticas, onde prevalece a lei de Hooke? É simplesmente estabelecer algumas correlações que relaciona, por exemplo, uma coisa chamada alongamento e a tensão. O alongamento é uma grandeza que, quando um material está submetido a uma atração, obviamente que ele vai alongar. Ora, qualquer material alonga? Qualquer material alonga. Uns mais, outros menos. Ah, mas os materiais que são muito resistentes também alongam. Muito pouco, mas alonga. E esse alongamento, Hooke
entendeu que ele era proporcional à força, ou seja, o alongamento é quanto que esse material vai alongar a partir de uma determinada força como essa. E aí a minha pergunta é, quanto seria esse comprimento adicional aqui? Sabendo que eu parti de um comprimento inicial, quanto seria esse comprimento adicional? Ora, é muito simples de entender que quanto maior essa força, maior o alongamento. Então, o alongamento é diretamente proporcional a essa força. Uma outra coisa importante é entender que quanto maior esse comprimento inicial, maior a capacidade dele se alongar. Então, está diretamente ligado ao comprimento inicial. E essas duas grandezas estão em cima por quê? Porque quanto maior a força, maior o alongamento. Maior o comprimento, maior o alongamento. E o que você tem variando de maneira inversa a esse tipo de grandeza como alongamento? Tem duas coisas. Uma é a capacidade dele resistir em termos da sua área. E a gente viu que a tensão ela está muito relacionada, diretamente relacionada ou inversamente relacionada à área. Então, quanto maior essa área, mais resistente o material fica. Ora, se quanto maior a área, mais eu tenho dificuldade de alongar, a área está inversamente proporcional ao alongamento. E uma outra coisa importante que a gente vai ver agora é que esse material ele tem uma propriedade mecânica que resiste a esse alongamento, que é o módulo de elasticidade longitudinal. Então, esse módulo de elasticidade longitudinal, ele é o vigor com que esse material tem para resistir a uma atração e, eventualmente, uma compressão. Essa propriedade do material, eventualmente cada material tem uma forma de resistir a isso. Essa é uma propriedade do material onde você mede através de um ensaio de tração, ou seja, você faz um ensaio de tração e eventualmente você levanta esse módulo de elasticidade através de um ensaio de tração. E obviamente que se esse cara aqui, vamos dizer, a vitamina com que esse material tem para resistir a uma tração, quanto maior esse vigor que eu tenho para resistir, quanto maior essa vitamina, menor o alongamento. Ele vai estar resistindo a esse alongamento. Então, aqui entra o módulo de elasticidade, chamado de módulo de Young também. E aí você tem a composição de como calcula o alongamento de um material submetido a um esforço de tração. Esse módulo de elasticidade também é medido em Pascal. E a gente vai ver agora que, a partir dessa fórmula do alongamento, que é dado por F, comprimento inicial A e E, eu, considerando que a tensão é força por área, isso quer dizer que, desta forma aqui, eu posso dizer que isso aqui é tensão comprimento inicial dividido por E. Então eu tenho um desdobramento da fórmula do alongamento, onde eu chego através dessa relação numa outra relação. O alongamento, como você pode imaginar, é uma unidade métrica. Ora, se eu tenho um comprimento x e eu passei a ter um comprimento x mais ΔL, obviamente que essa unidade métrica é medida em metro dentro do sistema internacional. Se a gente for fazer uma análise dimensional aqui, ó, força em Newton, comprimento inicial metro, área metro quadrado, e o módulo de elasticidade que é dado em Pascal também entra aqui. De tal sorte que aqui é Pascal, eu corto Pascal com Pascal, e aí me sobra o metro. A partir dessa relação aqui,
que envolve o alongamento, e aí o corpo tem um comprimento L inicial, cresce com esse alongamento ΔL, e eu chego a um L final. Obviamente que o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Uma outra grandeza importante, inclusive ela é objeto da construção do gráfico de tensão-deformação, é a deformação. A deformação é a taxa com que acontece esse alongamento. Então, se eu tenho um cara que tem um comprimento inicial L0 e sofre um determinado alongamento, a relação do que ele sofreu de alongamento pelo comprimento inicial, que é a taxa percentual de quanto ele cresceu, é o valor da minha deformação. Obviamente que essa relação aqui, que aqui é uma unidade métrica por uma unidade métrica, essa deformação então é adimensional. A priori é uma grandeza que não tem dimensão, porque mexe com uma coisa chamada percentual de alongamento. Isso quer dizer que se eu tenho um determinado corpo, e aí eu pecando por excesso, obviamente que isso aqui é ilusório, se esse cara tem 1 metro e ele sofre um alongamento de meio metro, a deformação seria 0,5 dividido por 1. E aqui nós estamos falando que ele alongou 50%. Então era dado em percentual. Obviamente, se tinha 1 e cresceu meio, ele cresceu 50%. Essa grandeza aqui, ela é importante para que a gente determine, como eu falei para vocês, o gráfico de tensão-deformação. Mas um desdobramento disso é que, olhando para essa fórmula novamente, se a gente fizer um rearranjo aqui, e aí o que está multiplicando passa dividindo, ΔL é igual a tensão pelo modo de elasticidade, e aqui dividido pelo comprimento inicial. Então, dessa fórmula aqui, eu trago esse comprimento inicial dividindo e mantenho as outras grandezas no seu lugar. E a isso aqui a gente chama de deformação, que foi o que a gente definiu aqui em cima. O que acontece agora é que essa fórmula pode ser reescrita então como sendo essa fórmula aqui pode ser reescrita como sendo a deformação é igual a tensão por E. Então, você tem aqui o alongamento escrito no primeiro desdobramento através dessa fórmula e dessa. Com um arranjo algébrico, você traz o comprimento inicial, dividindo, e entende que tensão sobre o modo de elasticidade é o valor da deformação. Obviamente, se a tensão é dada em Pascal e o modo de elasticidade é dado em Pascal, você tem uma grandeza adimensional pela deformação. Em seguida, a gente vai ver outros desdobramentos relacionados à tensão e como é que a gente traz essa tensão que às vezes está num ambiente que é nocivo para um dimensionamento, como é que a gente faz para trazer essa tensão para uma região elástica e que a gente possa prevalecer todas essas grandezas que desdobram de uma região elástica. Até mais!